campeão mundial no rubro-negro? Amazonas faz sacanagem com torcida do Flamengo? Liderança à vista no mais querido? E pós-jogo de Bolívar 2, Flamengo 1, primeira derrota da temporada, hein? Fala aí, urubuzada! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal do Urubuzinho, o seu canal mirim de notícias do Mengão. Tô chegando nesse domingão com várias informações do maior clube do Brasil e do mundo, o nosso Mengão. Antes de começar o nosso vídeo, eu queria pedir a você, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva em nosso canal. Não se esquece de compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos rubro-negros e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade que ocorre na semana do nosso mais querido do Brasil. E a gente já começa daquele jeito, e de um jeito triste e raivoso pro Flamengo. O pós-jogo, de Bolívar 2-1 sobre o rubro-negro, terceira rodada da fase de grupos do Grupo E da Conmebol Libertadores 2024, a partida aconteceu no estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz, na Bolívia, última quarta-feira, dia 24, às 9h30 da noite. O gol do Flamengo foi feito pelo Matias Vinha, lateral esquerdo. Aos 5 minutos de jogo, tomou um gol ao 1 minuto da partida, no primeiro minuto do primeiro tempo, mesmo com 3 zagueiros. E o Vinha foi lá e já fez o empate para o rubro-negro aos 5 da primeira etapa. A escalação que o Flamengo foi a campo foi diferente da que a gente trouxe na provável escalação do último vídeo. O Tite, como a gente disse, foi com a zaga tripla. Rossi no gol, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Davi Luiz na zaga. Wesley na lateral direita, na ala direita, Igor Jesus, Gerson, De La Cruz e Vitor Hugo no meio de campo, Vinha na ala esquerda e o Bruno Henrique como um falso 9, como centroavante. Vai lembrar dos desfalques do Flamengo, que eram 10. Gabigol suspenso, Everton Cebolinha com lesão na panturrilha direita, o Carlinhos, que não foi inscrito a tempo na Conmebol Libertadores, o Alan com traços falcêmicos, Léo Pereira com quadro viral, Varela, Ayrton Lucas, Arrascaeta, Eric Pulgar e Pedro com desgaste físico. Então vamos para os destaques do duelo atuação do Flamengo. Como era de se esperar, e ridícula, Eu ia falar horrível, é ridículo, é ruim. Com 10 desfalques, o time totalmente reserva, um resultado que já era esperado, vamos falar a verdade. Demos sorte que perdemos de 2, porque para falar a verdade, com esse gol no primeiro minuto, parecia pelo menos a mim que a gente ia tomar uns 4, 5. Daqui a pouco a gente vai falar de quem é a culpa dessa derrota. Mas primeiro, também tem que citar a altitude, que é desumano jogar em La Paz, na Bolívia. 3.600 metros acima do nível do mar. Para vocês terem ideia, o rubro-negro alugou cilindros de oxigênio que estavam no vestiário à disposição do jogador e dos jogadores, Isso também tem no planejamento do Flamengo, que viajaram para La Paz, no local do confronto, somente horas antes do jogo, para não sofrer tanto com os efeitos da altitude. Então o Flamengo fez de tudo para tentar evitar, mas na hora do jogo não tem como evitar. É desumano jogar lá, essa é a palavra. Como disse os jogadores, o técnico e até a comissão técnica do Flamengo. É muito difícil o brasileiro ganhar lá em La Paz, na Bolívia. Para vocês terem ideia, na Libertadores passada, o Palmeiras também enfrentou o Bolívar lá e perdeu de 3-1. Então brasileiros têm essa fama de não se dar bem na altitude. É normal, mas esse resultado a gente poderia ter pelo menos pegado um empate, Isso porque 3 zagueiros, a gente tomou um gol com 1 minuto de jogo. Pode contar a altitude, pode contar tudo, mas a gente não podia levar esse gol. Tem explicações, tem os desfalques, tem a altitude, mas a gente não podia, tinha que ir na raça. Não dá na técnica? Vai na raça então. Só que nem na raça deu certo.
Só que um dos jogadores que teve raça que a gente tem que falar aqui é o Vinha. Jogou muito, fez até gol. No segundo tempo ele deu uma piorada, isso porque também na entrevista ele disse: o primeiro tempo ele estava bem fisicamente, já o segundo ele ficou cansado também por causa da altitude. Agora dois, que pelo amor de Deus, sai do Flamengo se for para jogar assim todos os jogos. O Wesley muito ruim na partida, cê tá doido, e o Gerson também não jogando nada. O Gerson é no jogo, agora o Wesley já vem um tempo demonstrando que tá ruim. E agora a gente vai falar de quem é a culpa. Para mim também não é só do Tite. É igual eu falo, ele tem a sua parcela de culpa. Ele usou os titulares no Carioca principalmente nas horas indevidas, nas horas que eram erradas. E agora a conta está chegando. Então o Tite tem até uma grande parcela nessa derrota do Flamengo. Mas igual eu digo, tem a questão dos 10 desfalques, tem a questão da altitude. Se bem que esses 10 desfalques também é culpa do Tite, porque ele que escalou os titulares no Carioca. Agora quem que tá desfalcado, quem que tá lesionado fisicamente, vamos dizer assim, desgastado, é os titulares. Então a culpa pra mim é de tudo um pouco. Uma que o Flamengo não tem nada o que fazer, que é a altitude, tinha que jogar lá e ia ser prejudicado de qualquer maneira. E uma que é a do Tite, a parcela de culpa do Tite, que poderia também ter maneirado nas titularidades do Campeonato Carioca. E vamos falar também sobre a tabela atualizada, então, porque depois de Bolívar 2, Flamengo 1, pela terceira rodada da competição continental, ficou definido a classificação atualizada do grupo do Flamengo, grupo E da Conmebol Libertadores. Na liderança, como você confere na tela, tem o Bolívar com 3 jogos e 3 vitórias, 6 de saldo de gols. Na segunda colocação tem o Flamengo com 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota justamente nessa última rodada. Essa derrota para o Bolívar com 1 de saldo de gols. Na terceira colocação, que iria para a Sul-Americana no caso, o Palestino com 3 pontos venceu o Milionários por 3-1. 3 jogos, 1 vitória, 0 empates e 2 derrotas, menos 4 de saldo de gols. O Milionários, último colocado, 1 ponto, que conquistou justamente no jogo, no empate contra o Flamengo. 3 jogos, 0 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com menos 3 de saldo de gols. Desse jeito, o Flamengo está a 5 pontos de diferença do Bolívar, o líder do grupo, e a 1 do Palestino, que é o terceiro colocado. Ou seja, a situação para o Mengão está embolada no grupo. Poderá terminar na primeira, na segunda, na terceira ou até na 4ª colocação nessa competição. Tudo definirá nas próximas rodadas. Para ser líder, o Flamengo precisa torcer para ganhar as próximas 3 partidas contra o Bolívar, o Palestino e o Milionários. E torcer para o Bolívar perder 2 e empatar 1, ou empatar 2 e perder 1. O Bolívar, para o Flamengo, o importante é ele não vencer, porque se ele vencer só uma partida, as outras 2 ele perder, vamos dizer assim, também precisa tirar um grande número de saldo de gols. E caso o Bolívar ganhe uma partida, vamos dizer a próxima, e aí depois tenha um resultado de empate ou vitória, ele será líder isolado do grupo e ninguém poderá mais tirar ele de lá. Então o Flamengo precisa torcer por, se no caso, na 4ª rodada o Bolívar vencer, nas próximas, na 5ª e na 6ª, né, que vai ser uma pro Flamengo, ele precisa perder os 2 jogos. Isso pro Flamengo ser líder. Para classificar, é só ganhar os 3 jogos. Então o grupo tá embolado pro Flamengo e tem que torcer então pro Bolívar não vencer. Resumo, muito difícil a liderança pro Flamengo. Além disso, também vamos falar sobre o desembarque, que depois desse duelo na altitude, válido pela terceira rodada da competição continental, o Flamengo desembarcou na manhã da última quinta-feira, dia 25, por volta das 6h30 da manhã, no Rio de Janeiro. A equipe recebeu folga no dia que chegou no RJ, na Cidade Maravilhosa, e o motivo é o desgaste da longa viagem que tiveram até o Brasil e o desgaste também do jogo na altitude de La Paz.
Porém, a equipe se reapresentou no outro dia, na sexta-feira, no dia 26, visando o duelo contra o Botafogo hoje pela quarta rodada do Brasileirão no Maracanã. Vale lembrar que na quarta-feira, dia 24, no dia do jogo, e na quinta, no dia da folga do elenco, né, no dia 25 de abril, os jogadores que não foram para a Bolívia, no caso o Alan, o Léo Pereira, o Varela, o Ayrton Lucas, o Arrascaeta, o Pulgar, o Pedro, eles fizeram treinamentos específicos no Ninho do Urubu. E vamos falar de programação, porque o Flamengo mudou a sua programação para dar um conforto, um descanso de maior tempo no olho do clássico deste domingo contra o Botafogo, 11 horas da manhã no Maracanã. O time se concentrou no Hotel do Leme, né, na zona sul do Rio de Janeiro. A distância desse hotel para o Maracanã é menor, o palco do jogo, né, o templo do futebol, a distância do Hotel do Leme, na zona sul do RJ, para o Maracanã, é uma distância mais curta. Por isso, se hospedaram nesse hotel. Quando concentra antes dos jogos, o rubro-negro aproveita a estrutura que tem à disposição no Ninho do Urubu e os atletas dormem no CT do Flamengo. Como o Ninho fica a mais de 40 quilômetros do Maracanã e o jogo é realizado pela manhã às 11 horas, a diretoria entendeu que a zona sul do RJ é a melhor opção. A distância é encurtada para apenas 12 quilômetros, de 40 quilômetros do Ninho para 12 no Hotel do Leme. O time jantou e dormiu ontem, no último sábado, no hotel do bairro, do Leme, segundo o portal GE. E vamos falar de preço abusivo, porque na última quarta-feira, dia 24, adversário do Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil, o Amazonas, divulgou os valores dos ingressos para a partida de volta da etapa na competição na Copa do Brasil, e a partida vai ser realizada na Arena da Amazônia, em Manaus, em Amazonas, no dia 22 de maio, numa quarta-feira. Isso a gente já sabe, o problema foi os preços abusivos que o time lá de Amazonas colocou para os ingressos. Além de liberar apenas 4.000 bilhetes para a torcida rubro-negra, o estádio todo da Arena da Amazônia tem 44.000 lugares, os valores dos mesmos ingressos custam entre 150 a R$ 1.500. Com isso, o PROCON, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, solicitou esclarecimentos ao Amazonas sobre os altos preços adotados nos ingressos do duelo. Depois desse questionamento, o presidente da equipe que disputa atualmente a Série B do Campeonato Brasileiro, o Wesley Couto dos Santos, comentou em uma entrevista sobre os preços dos bilhetes. O mandatário do clube deixou claro que os torcedores que quiserem apoiar o Amazonas, que quer avançar de fase, podem fazer o programa de sócio-torcedor pelos mesmos R$ 300 cobrados para o jogo com o mais querido. Só que ele errou numa palavrinha, porque com o sócio-torcedor, o torcedor do Amazonas vai poder assistir todas as partidas da equipe como mandante no Campeonato Brasileiro e em toda a competição da Copa do Brasil, caso eles avancem. Então o presidente cometendo uma gafe aí na fala, vamos falar a verdade, e o Amazonas fazendo uma sacanagem com o Flamengo. As informações foram divulgadas pelo jornalista Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro. E que história é essa de campeão mundial no Flamengo, hein? Um dos nomes da mira do rubro-negro para a janela do meio do ano é o campeão mundial pela Argentina em 2022. Calma, não é o Messi, é o Gonzalo Montiel, lateral direito desejado pela equipe carioca, que espera a brecha perfeita para abrir negociação com o atleta. O Montiel tem 27 anos, está emprestado pelo Sevilha da Espanha ao Nottingham Forest da Premier League lá da Inglaterra até junho deste ano. Os dirigentes do Fla até já fizeram um contato com o staff do argentino. Além disso, o Sevilha, o dono do jogador, enxerga o atleta como negociável. Ou seja, o mais querido terá uma brecha de negociação no meio do ano. Considerado uma posição carente, o clube tem apenas Guillermo Varela e o Wesley na lateral direita. Vai lembrar que o camisa 43, o Wesley, vem tendo uma ruim atuação nos últimos jogos com o rubro-negro.
por isso pensa em tirar o Wesley do elenco na janela do meio do ano e trazer o campeão mundial Gonzalo Montiel, segundo o portal Coluna do Fla e a ESPN da Argentina. E hoje tem clássico no Rio de Janeiro, Flamengo e Botafogo, quarta rodada do Brasileirão, no Maracanã nesse domingo, dia 28 de abril, às 11 da manhã, hein? Essa partida vai ter transmissão apenas do Premier na TV fechada. A provável escalação do clube, que deve voltar com o time totalmente titular, praticamente força máxima. Rossi no gol, Varela na direita, Ayrton Lucas na esquerda, Fabrício Bruno, Léo Pereira na zaga. Estão pendurados o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Eric Pulgar na volância, De La Cruz, Arrascaeta no meio de campo, Luiz Araújo numa ponta, Bruno Henrique na outra e Pedro como centroavante, voltando à titularidade depois de 2 jogos. Os desfalques, como a gente sabe, o Gabigol suspenso, o Everton Cebolinha em recuperação daquela lesão na panturrilha direita. Essa semana ele está evoluindo muito bem, mas ainda não vai ficar à disposição do Tite. Vai lembrar que o Alan e o Léo Pereira, cortado das viagens para a Bolívia por questões médicas, voltam para o jogo diante do Alvinegro, assim como o Varela, Pedro, Ayrton Lucas, Eric Pulgar e Arrascaeta poupados em La Paz. Além disso, esses últimos 5 todos serão titulares. Como a gente disse, a dupla de zaga está pendurada. Fabrício Bruno e Léo Pereira tomaram cartões nas últimas rodadas e podem desfalcar o rubro-negro contra o Red Bull Bragantino. Num jogo importantíssimo, briga direta pela liderança, pela 5ª rodada do campeonato, e esse jogo vai ser lá no Nabi Abichedi, próximo sábado, dia 4 de maio, às 18h30. A arbitragem do jogo, o árbitro Rafael Claus, de São Paulo, da FIFA. E o Botafogo até tentou tirar, enviou ofício à CBF, que não acatou esse pedido do Botafogo. O assistente 1, Danilo Ricardo Simon, de São Paulo, também FIFA. O assistente 2, Evandro de Melo Lima, de São Paulo. O 4º árbitro, Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, também árbitro FIFA. E o VAR de Rodolfo Toschi Marques, do Paraná, também VAR FIFA. A provável escalação foi divulgada pelo portal GE e a arbitragem divulgada pela CBF. E para finalizar o nosso vídeo, a liderança tá à vista, rapaz. Caso vença o Botafogo hoje, o Flamengo pode voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Líder atual da competição, com 7 pontos, empatado com o rubro-negro nessa questão. O Bragantino também enfrenta o Fortaleza hoje, na Arena Castelão, no Ceará, fora de casa, às 18h30. Caso a equipe paulista seja derrotada pelo clube cearense, que goleou o Boca Juniors no meio da semana por 4-2, também lá na Arena Castelão, um resultado que não é difícil para acontecer, a vitória do Fortaleza, o mais querido se tornará líder isolado do Brasileirão, isso claro se vencer o clássico contra o Botafogo no Maracanã. Além disso, o jogo contra o Botafogo é uma briga direta também na parte de cima da tabela, visto que o Alvinegro é o 3º colocado, enquanto o Fla está na vice-liderança buscando a liderança. Mesmo virando líder isolado, outra equipe vai poder ser o adversário pela liderança com o rubro-negro, caso o Bragantino perca para o Fortaleza, já que a tabela do campeonato ainda está muito embolada. Então, urubuzada, essas foram as notícias mais quentes do Mengão nessa última semana. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Também aproveita para seguir o nosso Instagram, @urubuzinho_10, onde você confere enquetes, perguntas e recebe as informações do Rubro Negro 24 horas por dia. Hoje tem Mengão, 11 horas da manhã. Já é daqui a pouco o jogo mais cedo, clássico no Rio de Janeiro e no Maracanã. E quarta-feira tem mais, antes de Amazonas e Flamengo, com o pós-jogo de Flamengo e Botafogo. E no sábado pela manhã também tem mais vídeo aqui no canal, antes de Flamengo e Bragantino, um jogaço lá no Nabi Abichedi. Uma ótima semana que se inicia hoje e até a próxima. Um bom clássico pra gente. Valeu!